A graça e a paz, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso, O Conflito Espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o conflito com o mundo. Nós já falamos sobre o conflito com a carne, já mostramos para você o que é a carne, como ela opera, quais são as obras da carne e como nós podemos vencer a carne. Hoje nós vamos tratar sobre o conflito com o mundo. Eu quero começar lendo Gálatas capítulo 6, versículo 14, que na minha Bíblia, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A palavra de Deus nos mostra qual deve ser a nossa posição diante do mundo. Morte. O cristão não pode estar vivo para as coisas do mundo. Nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Então precisamos atentar para essa situação. O mundo tem muitos apelos. Nós vamos falar bastante sobre essa questão do que está no mundo e que pode atrair um cristão, desviando-o da verdade. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, a ordem de Deus para nós é radical e lacônica. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós podemos perceber na vida de muitos cristãos, e até na nossa própria vida, que nós não temos muito problema com as coisas grandes do mundo, com aquelas situações absurdas, né, do mundo. Mas o grande problema nosso são as coisas que há no mundo. Às vezes nós não temos compromisso com o mundo como um todo, mas alguma coisinha do mundo nos atrai. E João, se antecipando a nós, ele fala, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Isso significa que Deus não compartilha o seu amor com aqueles que amam o mundo. Nós vamos ter que fazer uma decisão no nosso coração. Ou amamos o mundo, ou amamos a Deus. Porque as duas coisas, elas não caminham juntas na vida de um cristão. João capítulo 15, versículo 19, Jesus deixa claro que o mundo nos odeia. O mundo odeia os discípulos de Jesus. E não é pessoas em particular. Nós conhecemos, já pregamos, já discipulamos pessoas que estão no mundo, que vivem no mundo, mas aceitam bem o Evangelho. Não, aqui João está falando da sociedade mundana. Essa sociedade está no mundo. Então, muitas vezes vamos perceber que o nosso estilo de vida é bastante ameaçador para aquelas pessoas que estão mergulhadas nas coisas do mundo. E Jesus deixou claro que o mundo vai nos odiar. Nós não podemos ter esperança de sermos bem recebidos na nossa família, por exemplo. Uma pessoa se converte a Jesus, começa a seguir a Cristo, não demora muito tempo, ela começa a se sentir marginalizada, repudiada, né, pela sua própria família. Por quê? Porque eles estão no mundo e nós já não somos mais do mundo. Isso pode acontecer no ambiente de trabalho, entre os amigos. Eu me lembro que quando eu me converti, lá na década de 80, eu tinha muitos amigos que eram do mundo, muitos amigos. Nós saíamos juntos, íamos para os clubes dançar, íamos para as lanchonetes, restaurantes, botecos, e fazíamos muita coisa junto. Aí quando eu aceitei a Jesus e comecei a buscar seriamente a presença de Deus, eu orando, jejuando, lendo a palavra, todos os meus amigos me abandonaram, todos. Eles não queriam mais conviver comigo. Eu passei a ser uma pessoa chata, uma pessoa intolerante para com eles. Mas graças a Deus, antes de eu me mudar da minha cidade natal, eu consegui pregar o Evangelho para alguns desses meus amigos. Alguns se converteram, outros não. Mas a realidade é essa. O mundo, ele odeia aqueles que estão em Cristo. Agora, quando a Bíblia fala sobre mundo, ela vai usar 3 palavras para traduzir mundo. A palavra delas, a primeira dessas palavras é oikúmene. É geralmente usada indicando o mundo habitado, o planeta Terra. Oikos é uma palavra grega que significa casa, pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, né? Então, oikúmene é a palavra mundo, mas no sentido de planeta Terra. Aion, essa palavra às vezes é traduzida por mundo. Com mais frequência, ela é traduzida por século.
dando a entender a era na qual vivemos. Então, aion é uma palavra que faz referência ao tempo em que nós vivemos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz para não nos conformarmos com este mundo. O que significa isso? Significa que não podemos tomar a forma do mundo. Não é apropriado para um cristão ele permitir que o formato do mundo invada a sua vida espiritual. E às vezes nós queremos seguir a Jesus, mas queremos ter alguma forma do mundo em nossas vidas. E não podemos. O mundo tem um formato, o reino de Deus tem outro formato. Então, Paulo diz, né, ele exorta, pelas misericórdias de Deus, que não nos conformemos com este mundo. Ou seja, não tomemos a forma do mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo nos diz que Satanás é o Deus desse século. Novamente é usada a palavra aion, porque Paulo faz referência a esta era. Satanás é o Deus desta era. Ele vai deixar de ser Deus, porque ele está condenado ao lago de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Vai chegar o dia da sua execução. Ele já está condenado, mas vai chegar o dia da sua execução. Mas enquanto esse dia não chega, Satanás é o Deus desse século, ou desta era. Gálatas capítulo 1, versículo 4, nos mostra que Jesus se deu por nós para nos livrar do presente século mal. Novamente a palavra aion. Então a palavra aion, algumas vezes, ela vai descrever a filosofia ou sistema de ideias que caracteriza uma era em particular. Por exemplo, houve uma época, alguns anos atrás, que a moda era as pessoas terem um certo tipo de união que eles chamavam de amizade colorida. As pessoas iam morar juntas e aí elas mantinham relações sexuais, mas não tinha compromisso. Isso perdurou por alguns anos, mas evoluiu. Né? E nós chegamos hoje, na nossa era presente, em que é muito comum a expressão ficar com. Né? Eu fiquei com fulano, eu fiquei com ciclano. É uma característica da nossa era. Como hoje, a característica da nossa era, a aceitação, a legalização da homoafetividade. As pessoas acham isso normal, outras não acham, né, absurdo, mas tem pessoas que concordam e já aceitaram prontamente que duas pessoas do mesmo sexo possam viver juntas e até formar uma família. E isso é uma característica desta era em particular. Então, é o aion, é esse momento que nós estamos vivendo. Há muitas coisas que hoje são totalmente aceitáveis, a sociedade aceita, tudo é considerado super normal, mas que alguns anos atrás era absurdamente errado. Então, quando a palavra de Deus fala sobre aion, está falando sobre isso, filosofia ou um sistema de ideias que caracteriza a era em que nós vivemos. A terceira palavra que é usada para mundo na Bíblia é cosmos, e essa é a palavra mais usada no grego para descrever o nosso inimigo. É usada principalmente para descrever a ordem ou o sistema que governa essa terra habitada. Então, cosmo fala de sistema de pensamento, sistema de costumes, de comportamentos. É um sistema espiritual de coisas que se opõe a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. O mundo como nosso inimigo é todo um sistema organizado formado de várias e mutantes filosofias sociais, econômicas, materialistas e religiosas. Essas variadas filosofias se expressam através das organizações e personalidades dos seres humanos. Então, veja só, nós temos hoje várias organizações, né? No mundo hoje existem ONGs, institutos, né? Inúmeras organizações que têm os seus objetivos, querem atingir os seus alvos. E através dessas organizações, não todas, é claro, não estou falando generalizando aqui, mas muitas organizações, elas têm filosofias que podem comprometer seriamente a vida cristã. Então, nesse caso, esse sistema, essa organização, ela se torna nossa inimiga, né? Ou nosso inimigo. Então, há algumas razões para nós considerarmos o sistema do mundo como nosso inimigo. 1 João capítulo 2, versículo 15,
Os cristãos são ordenados especificamente a não amarem o mundo. Então vamos analisar duas razões pela qual o mundo se torna nosso inimigo mortal. O sistema do mundo nada mais é do que uma extensão dos dois inimigos reais do homem, Satanás e a carne. Então, o mundo é uma extensão desses dois inimigos. 1 João 2,16 nos mostra que tudo que há no mundo atinge a nossa carne. Tudo que há no mundo, tudo, sem exceção, vai atingir a nossa carne. E Satanás faz uso disso. O sistema do mundo fornece uma atmosfera, um clima, um sistema que promove as obras da carne. Começa a rodear o homem com aquilo que intensifica o problema interno que ele já tem como criatura decaída. Então, dentro do sistema do mundo, nós vamos encontrar um clima, um ambiente que é propício para o pecado. Então, o que acontece? Muitas pessoas trazem as coisas do mundo para a sua própria vida. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que foi liberta do álcool, ela não pode beber. Mas quando ela sai lá fora, tem lugares que facilitam a compra de bebida alcoólica. Ela abre na internet, ela vai encontrar várias propagandas de bebida alcoólica. Ela conversa com pessoas que fazem uso da bebida alcoólica. Então, nós estamos em contato o tempo todo com coisas que apelam para a nossa carne. E isso é o sistema do mundo. Isso não significa também que o cristão não vai ter amizades, relacionamentos no mundo porque ele não pode beber ou porque ele não pode fumar. Não estou falando disso. Muito pelo contrário. O cristão precisa ter contato com as pessoas que estão no mundo para trazê-las para Cristo. Então, o segredo é fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Nós temos um curso que vamos trazer na escola bíblica aqui também, que é o Guerra Espiritual, que todo cristão precisa saber. Aliás, nós temos um livro, né, que traz toda a matéria desse curso. Em breve eu vou falar sobre ele para vocês. Mas ali nós ensinamos que todo cristão precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O segredo para que você não caia nessa tentação pelas coisas que há no mundo é você estar fortalecido. Então, a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? É você não se deixar atrair para lugares ou relacionamentos que podem levar você ao pecado. Isso não somente vale para pessoas que têm um problema com álcool, mas o problema do cigarro, da droga, do sexo e tudo mais, que pode levar uma pessoa ao pecado e a viver longe de Deus. Então, nós temos que entender como funciona o sistema para nos posicionar contra ele. Em segundo lugar, o sistema do mundo não somente inclui, como é uma extensão do conflito de Satanás contra os planos de Deus para o crente. João 12:31, Jesus chamou Satanás de o príncipe deste mundo. Então ele tem uma hegemonia, ele faz uma gestão das coisas do mundo para atrair e afastar o crente de Deus. Em 1 João 5,19, João diz, o mundo jaz no maligno. Essa expressão jaz, você já deve ter visto isso em algum túmulo por aí, né? Dizendo aqui jaz. Né? Jaz o quê? Aqui descansa. Né? Estão dizendo que naquele túmulo tem uma pessoa que descansou e está descansando. Então, quando João fala o mundo jaz no maligno, ele não está dizendo que o mundo está morto no maligno, não. Ele diz que o mundo, como Aion, sabe, o mundo que são pessoas, que são seres humanos, estão descansando no colo do maligno. Ou seja, elas foram tão enganadas, mas tão enganadas, que elas se assentam pacificamente e aceitam que as coisas do mundo entrem na sua vida. Então, o mundo está adormecido no colo do maligno. Você já viu uma criança adormecida no colo da mãe? Ela não faz nada, fica ali quietinha, né? Por quê? Porque está adormecida. Então, uma mãe, um pai, pode levar a criança para onde quiser, que ela nem vai perceber. Assim, há pessoas que estão sendo levadas por Satanás para onde ele quer, porque estão adormecidas no colo do maligno. Satanás procura governar o mundo através de um reino altamente organizado. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo dá um esboço da estrutura desse reino satânico, dizendo que nós lutamos contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9,
Jesus, ali na sua tentação no deserto, ele nos mostra que Satanás se julga o dono de todos os reinos do mundo, porque ele chegou a dizer para Jesus: todos esses reinos são meus, e se você simplesmente me adorar, eu passo todos eles para você. Então, o reino do mundo é muito mais do que a prática de atitudes comumente desaprovadas. É uma questão de atitude íntima. Mark Bilbeck, no seu livro, famoso livro chamado O Adversário, ele diz assim: sempre que o sistema do mundo nos leva a pensar ou a agir contrariando a vontade de Deus, caímos em sua armadilha e nos tornamos mundanos. Então, querido, preste atenção. Seja uma pessoa que não somente entende o que é o mundo, mas se posicione. Se posicione contra as coisas que há no mundo. Não permita que essas coisas entrem na sua vida e te contaminem. Satanás não nos leva à queda por causa de grandes pecados. Ele nos leva à queda por causa de pequenas distrações que nós assumimos. Não se deixe iludir pelas distrações do mundo. Firme-se em Deus. Firme-se na palavra de Deus, na oração, na adoração, no jejum, na comunhão com a sua igreja. Abrace os valores do reino. Procure balancear as suas diversões, seu entretenimento. Hoje os streamings estão aí trazendo um monte de diversão para as pessoas, mas nem todas elas são lícitas, nem todas elas vão cooperar para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Então eu quero deixar para você hoje, meu querido aluno, minha querida aluna, essa exortação. Não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar para você sobre algumas pressões especiais do mundo sobre os cristãos. Você vai ver como que o mundo exerce uma terrível pressão para afastar você das coisas de Deus. Amém? Que Deus o abençoe. Eu quero rapidamente orar por você e lembrar você, tá? Não quero deixar de lembrá-lo, sempre. Se você gostou do vídeo, foi bênção para a tua vida, então dê um like para nós aí, tá? Ajude-nos a crescer dentro do YouTube. Por quê? Porque nós queremos levar esse vídeo para o maior número de pessoas que pudermos. E o YouTube vai fazer isso por nós se você mostrar que gosta do vídeo. Também, você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que você ama. Pessoas que você sabe que estão aí caindo na rede maligna do mundo. E você quer ajudá-las. Você pode também se tornar um nosso aluno. Você pode se inscrever no canal. E aí você vai ter acesso a mais de 300 vídeos de estudo bíblico. Nós temos outros cursos também, e você pode desfrutar deles se inscrevendo no nosso canal. E não esquece também de acessar o sininho, porque o sininho vai te avisar quando nós postarmos vídeos novos no canal. Tá bom? Um grande abraço, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, participando desta aula. Que o Senhor fortaleça cada coração para que eles possam se posicionar e não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. O mundo não é um ambiente propício para nós. Fomos salvos para viver no reino de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Que essa verdade se torne uma realidade na vida de cada um dos nossos alunos que estão participando conosco desta aula. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido? Um forte abraço a todos. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso curso Conflito Espiritual, no nosso canal Palavra Viva.